Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Estação das Células, Os Heróis da Fé. E hoje nós vamos falar sobre, pela fé, Sara. Eu espero que você esteja muito bem, que o seu grupo, sua célula estejam caminhando também. Por favor, nos deixe saber se você precisa de alguma coisa. Você pode tanto comentar nesse vídeo, como mandar no aplicativo ou nos contactar também, caso você necessite de algum auxílio, caso você tenha alguma dúvida também sobre alguma lição, a gente quer te ajudar. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 6, pela fé, Sara. Vamos lá. Hebreus 11, versículo 11 também. Pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Vamos lá. Sara é a esposa de Abraão. Abraão, nós ouvimos na semana passada essa aula, então provavelmente você já deu essa aula. Abraão considerado o pai da fé e Sara é a esposa de Abraão. Bom, nós vamos dividir então essa lição, esse capítulo aqui em 3 blocos, em 3 partes. Primeira parte nós vamos falar sobre a impossibilidade, segunda parte nós vamos falar sobre a crise, sobre a dúvida e na terceira parte nós vamos falar sobre o milagre, o processo do milagre. Então, pensando então em primeiro lugar sobre a impossibilidade, Sara é a primeira a estar nessa galeria que recebe esse nome, recebe esse título, recebe esse lugar por causa de ter tido fé em meio a uma impossibilidade. Então, por isso ela tem essa característica especial. E é aqui que ela vai, com certeza, a gente vai se identificar muito com a vida de Sara. Qual era a impossibilidade de Sara? Sara era estéril. Ela era estéril tanto na sua juventude, como agora esse processo, essa impossibilidade se agrava muito mais, porque Sara já era muito velha, né? Então, perto dos 90 anos, ela então recebe uma promessa de Deus, e a promessa de que ela teria um filho. Só que então, pensando e falando sobre esse ambiente de impossibilidade, é óbvio que ela chega até rir, ela chega a... Gente, isso aqui é uma piada, porque como eu, na minha idade, do jeito que eu estou hoje, como é que eu vou ter um filho? E aqui a gente precisa pensar e ministrar isso na vida das pessoas que estão conosco, que os ambientes de impossibilidade, eles são terrenos férteis para o agir de Deus. Entenda isso, por favor, que os ambientes de improdutividade, os ambientes onde o seu coração está seco, com aquela sensação de que nada produz, nada dá certo, se atente, porque esse é um ambiente perfeito para Deus falar. Esse é um ambiente perfeito para Deus agir. A palavra de Deus vai dizer aqui que em Gênesis 18:10 diz assim: certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, a sua mulher, dará luz a um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás de Abraão. Entenda que num ambiente de impossibilidade, num ambiente de infertilidade, nessa condição de Sara, ela estava atenta à voz do Senhor. Então, isso nós precisamos colocar na nossa vida, essa rotina, essa constância de que os ambientes de impossibilidades, eles são terrenos férteis para a ação do Espírito Santo, para a voz de Deus sobre a nossa vida. É fato que os momentos onde a gente se sente infértil, os momentos onde a gente sente que as coisas não estão dando certo, a gente vai para o caminho da reclamação. Nossa, essas coisas tinham que acontecer comigo, só faltava essa mesmo. E a gente vai alimentando esse caminho da dúvida, esse caminho da incredulidade. Mas o que Sara nos ensina é que no meio da impossibilidade, ela
destina a sua vida para estar atenta. Ela estava escutando. E é aqui que a gente precisa entender que Deus fala. Por onde Deus fala então? Bom, Deus fala em primeiro lugar e principalmente através da sua palavra, através da Bíblia. Então, não tem como você querer ouvir a voz de Deus estando com a Bíblia fechada. Não tem como você querer ouvir uma resposta de Deus se você não abre a sua Bíblia, se você não se debruça na sua Bíblia e você não deixa o Espírito Santo falar com você. Então, o principal lugar onde Deus fala é por meio da sua palavra. Amém? Então, Deus vai falar por meio da sua palavra. Existem promessas e mais promessas de Deus na palavra que você pode tomar isso para a sua vida, desde que você entenda o contexto, desde que você ore em cima daquilo, para que você não tire aquele texto fora de contexto. Então, se debruce na palavra, no estudo da palavra, e quando você estiver lendo a palavra, ore a palavra. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai testificar aquela convicção que você tem daquilo que você leu. É o Espírito Santo que vai fazer com que aquelas palavras se tornem vida nova para o seu coração. É o Espírito Santo que vai fazer com que cada palavra aqui gere uma transformação real no seu coração. Por que isso, tá? Porque às vezes o ambiente que nós estamos, a fase, o ciclo que nós estamos, pode ser fruto das nossas próprias más escolhas, das nossas próprias más decisões. É fato que então, nesse ambiente onde eu me debruço na palavra, que eu vou deixar com que eu também seja lido. Quando eu deixo o Espírito Santo entrar nos lugares mais sombrios e escuros no meu coração, eu estou pedindo para que Ele ilumine cada área da minha vida. O resultado disso é que se eu estou numa fase, num ciclo improdutivo, que é fruto do meu orgulho, que é fruto da minha má decisão, eu aproveito dessa fase para ser tratado por Deus, para ser curado pelo Espírito Santo, para ser corrigido pela palavra do Senhor. Por isso, a palavra de Deus, somada à oração, que vai fazer com que o Espírito Santo gere em você a santidade. Esse é com certeza o principal meio onde Deus fala. Agora é fato também que Deus pode falar através de uma outra pessoa, e aí você pode também sujeitar aquilo que essa pessoa fale à oração, à palavra, para ver se aquilo não está desconectado, mas não descarte aquilo que uma outra pessoa pode te falar como algo vindo de Deus. Por quê? Porque a gente faz parte de um corpo, e às vezes nós somos realmente usados, assim como diz lá em 1 Pedro, que nós podemos servir uns aos outros, nós podemos administrar a provisão de Deus com os nossos dons. Então, existe provisão de Deus no nosso próximo também. É fato também que você pode assumir que quando você estiver num ambiente onde a palavra é pregada, onde está tendo a exposição da palavra, onde está tendo alguém pregando, e você entende que aquilo é do Espírito Santo para você, e você submeteu aquilo a uma oração, entenda que é Deus falando também ao seu coração. Agora, é fato que é muito comum algumas pessoas de má fé se utilizarem dos ambientes religiosos, dos ambientes onde nosso coração é exposto, para simplesmente manipular. E aí que você precisa estar em um ambiente saudável, onde a pregação ela é algo na palavra, onde a Bíblia é aberta, o texto é lido, o texto é explicado e o texto é aplicado. Então, esse é um ambiente sadio para que você realmente escute a voz de Deus. Amém? Então, nessa primeira parte, então, é importante a gente entender que a impossibilidade é o cenário perfeito para o agir de Deus na nossa vida. Por quê? Porque a impossibilidade, ela nos coloca num ambiente de dependência, que às vezes uma outra fase, um outro ciclo, te tire desse ambiente de dependência.
A verdade é que quanto mais saúde a gente tem, ou quanto mais dinheiro a gente tem, ou quanto mais estável a gente está nesse mundo terreno, pode ser que menos dependente de Deus a gente esteja. Então, não desperdice os ciclos de impossibilidade e de improdutividade na sua vida. Amém? Agora, em segundo lugar, a crise, a dúvida. É fato que ela ouve uma promessa, aquilo cai no coração, mas de uma hora a outra isso já vai ser sugado pela crise, vai ser sugado pela dúvida. Qual era a dúvida? Eu tenho quase 90 anos. Como é que isso pode se tornar uma realidade? Como é que eu posso ser mãe? E diante de uma palavra de Deus, às vezes você também pode ser direcionado à crise, à dúvida. Agora, uma coisa que eu quero tentar deixar bem claro no seu coração é que às vezes a gente acha que a dúvida ela é totalmente contrária à fé. A gente olha e às vezes vai lendo a Bíblia e a gente se pega em meio às impossibilidades da nossa vida, às crises, e a gente já acha que a gente não tem fé. A gente já acha que isso não vai dar certo. Poxa, se eu estou duvidando, então é porque eu não tenho fé. E se você olhar de verdade a Bíblia, se fosse assim, nenhum dos homens e mulheres de Deus teriam fé. Olha só João Batista. João Batista, quando vê Jesus, ele fala o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas pouco tempo depois, João Batista está preso e aí ele fala para os seus discípulos perguntarem para os discípulos de Jesus: é esse mesmo o Filho de Deus ou a gente tem que esperar outro? Poxa, parece que há pouco tempo atrás ele tinha tanta certeza, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas agora ele já está duvidando. A dúvida, ela é comum, a dúvida, ela vai vir. Então, Abraão e Sara também são um exemplo de recebem uma convicção, recebem uma palavra, mas logo tem dúvida. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que a dúvida, ela não é contrária à fé. É fato que a incredulidade, ela é contrária à fé. Então, a sua dúvida, ela não pode ser alimentada e alimentada cada vez mais, a ponto de virar uma incredulidade, porque aí sim a incredulidade ela é oposta à fé. Agora é importante você entender que é muito normal e faz parte do processo da fé, da convicção, ter dúvida. Olha só então o que fala Hebreus capítulo 11, que é a definição de fé. Versículo 1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu não sou um conhecedor assíduo do ambiente de direito, de advocacia, mas é fato que para você ter uma prova, só é preciso provar alguma coisa se você tem dúvida de algo. Entendeu? Só é preciso provar alguma coisa se existe dúvida. Suponhamos então que o Miguel, que está aqui na minha frente, ele me deve R$100 mil. E aí a gente entrou no ambiente processual, estou processando o Miguel, porque ele está me devendo R$100 mil. Mas aí chega ali e o Miguel simplesmente vai assumir, não, eu estou devendo R$100 mil. Agora a única coisa que a gente vai discutir é como isso vai ser pago, se vai ser pago, né? Porque a gente não precisa mais provar se o Miguel está devendo ou não está me devendo. Entende? Que só é necessário provar se existe dúvida. Se não existe dúvida de que o Miguel está me devendo, não precisa provar nada. Então, a fé é a prova das coisas que não vemos. Então, se a gente está aqui nesse lugar e eu estou falando que o meu celular ele é preto e ninguém duvida disso, a gente não precisa ter fé para isso. Entende? Que a gente não precisa ter fé para algo que nós estamos vendo e que está todo mundo acordando. A gente não precisa de fé para isso. A gente precisa de fé das coisas que nós não vemos. Então, a prova das coisas que nós não vemos, ela é fruto, muitas vezes, de uma dúvida.
Então, entenda que faz parte do processo a gente ter dúvida. Agora, não deixe a dúvida ser alimentada a ponto de virar uma incredulidade. Então, Sara se mantém atenta e é fato que no meio da dúvida, no meio da crise, a gente pode tomar péssimas decisões, como foi, por exemplo, a crise de Abraão, de achar que não daria certo. Poxa, será que eu preciso então ter filho com a concubina? Será que eu não entendi direito? A crise, ela faz parte do processo da fé. Tá bom? Então, é importante a gente entender isso, que nós precisamos superar esses momentos de crise. Então, lá no versículo 18, lá no capítulo 18 de Gênesis, versículo 11 e 12, diz assim: Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso, Sara riu em seu íntimo, dizendo mesma: depois de velha e velho, também o meu Senhor ainda terei esse prazer. Então, é nesse processo que a gente precisa entender que a crise não pode se tornar maior do que a promessa. O desafio não pode se tornar maior do que a palavra de Deus. E como é que assim, como se torna maior? É aquilo que eu alimento. Aquilo, se eu alimento a palavra de Deus, se eu sou alimentado da promessa do Senhor sobre a minha vida, isso se torna muito maior do que o meu desafio. Agora, se eu alimento o meu desafio, a minha impossibilidade, essas coisas vão tomando uma proporção grande na minha vida, ocupando um espaço grande no meu coração e aí sim gerando algo pecaminoso, algo que impossibilita da ação de Deus, que é chamada incredulidade. E a incredulidade, ela realmente tem esse poder. Quando Jesus chega na cidade, ele não pôde fazer nenhum milagre por causa da incredulidade. É engraçado a gente ouvir alguma expressão como essa, né? Jesus não pôde fazer alguma coisa por causa da incredulidade. É só para a gente poder se atentar que a incredulidade é algo muito poderoso. É muito poderoso você alimentar uma mentira. Então, não se enverede por esse caminho, porque esse realmente é um caminho de morte, é um caminho de infertilidade sobre a sua vida. E agora, em último lugar, o milagre em si. O milagre em si, a gente precisa voltar mais uma vez no texto que diz: Sara então recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Bom, muito mais importante do que o que foi falado, Sara se atentou para quem falou. Muito mais importante do que era a palavra, do que era a coisa, do que era a impossibilidade, do que era a crise, Sara se atenta a quem falou. E aqui é algo onde nós podemos depositar a nossa esperança totalmente. Por quê? Porque Deus não mente. Deus não mente, Deus não falha, Deus não erra. A palavra vai dizer que Deus, Ele cria o universo pela sua palavra. E a palavra também vai dizer que Deus não é homem para que minta. E aqui a gente pode pensar, poxa, como é que Deus... Como entender esse processo? Será que Deus sofre tentações de falar a verdade, de falar mentira? Não. É porque tudo aquilo que Deus fala acontece. Haja luz, houve luz. A palavra de Deus, o simples falar de Deus faz com que aquilo aconteça. Aqui, se eu falo que esse celular é azul, nada vai acontecer. Se Deus fala que esse celular é azul, sabe o que vai acontecer? Ele vai se tornar azul enquanto Deus fala. É óbvio que eu estou exagerando aqui, mas é só para a gente poder entender que é por isso que Deus não mente. Deus não mente porque tudo aquilo que Ele fala se torna realidade.
Então, se Deus falar que esse celular é azul, enquanto Deus fala, esse celular vai se tornar azul no mesmo momento. Por quê? Porque Deus não mente. Porque tudo aquilo que Ele fala acontece. E é óbvio que eu estou dando um exemplo de um celular e não dá para aplicar nada na nossa vida isso aqui, mas entenda que tudo aquilo que Deus já falou na sua palavra e fala no seu coração e fala através do seu espírito acontece. E isso é maravilhoso, é por isso que os meus olhos eles precisam estar focados em quem fala. Não naquilo que está acontecendo, não na impossibilidade, não no solo infértil, mas se eu estou focado, se eu me debruço diante daquele que fala e tudo aquilo que ele fala acontece, eu vou com certeza vivenciar o milagre. E foi isso que Sara fez. É por isso que Sara está nessa galeria aqui, porque ela se concentrou, focou em quem está falando. E por estar focada em quem está falando, ela recebe então o milagre. Ela vence a velhice, ela vence a infertilidade, ela vence o fato do ventre dela não poder mais gerar filhos. Entenda que nada é impossível para o nosso Senhor, porque aquilo que Ele fala acontece. Amém? E aí Sara tem o filho, dá à luz a um filho, o filho da promessa chamado Isaque. Isaque significa riso. É nessa hora que Deus concede a Sara a alegria, mesmo em ciclos, às vezes, que pareciam ser intermináveis de improdutividade, ciclos de tristeza, Deus concede a alegria. E a alegria, com certeza, de ter um filho, com certeza de se ver digna diante da sociedade, mas a principal alegria é saber que Deus não nos abandona. É saber que Deus fala e acontece. Saber que, mesmo que a gente nessa terra, a gente não receba um milagre ou aquilo que a gente tanto pede, só o fato da gente ter Deus, só o fato de nós sermos totalmente dependentes daquele que pode nos suprir em todas as coisas, já vale por tudo. Então, que Deus, a minha oração é que Deus conceda a você também riso, alegria, mesmo em meio a ciclos difíceis da sua vida. Pode ter certeza que você também pode ser inspirado por essa história de Sara e que você coloque isso, aplique isso na sua vida, tanto nos momentos de impossibilidade, tanto nos momentos de crise e nos momentos também de alegria. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe muito a sua célula e que Deus te conceda alegria sobre os seus dias. Deus abençoe.